Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Vitória Deolindo, uma das educadoras do Prepaz, e hoje eu estou aqui para a gente analisar um pouco melhor esse boletim de desempenho individual com os resultados da primeira etapa do Paz de vocês. Vamos lá? Gente, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse documento ele é bem complexo, né? E é normal que a gente tenha alguma dificuldade de início. E eu gostaria de aprofundar um pouco mais e explicar cada passo para vocês não terem dúvidas na hora de interpretar e ler eles. Bom, vamos lá. Primeiro a gente vai começar aqui na parte de baixo, que é a parte que o nosso olho já bate, né? Que é lá do score bruto, para explicar para vocês como que funciona essa média de scores. Primeiramente, a gente vai ter aí um quadrado onde vai ter o score máximo. Isso significa a nota máxima que todos os candidatos, né, daquela prova tirou. A gente vai ter também o score mínimo, onde nessa parte que está escrito score mínimo, ela é a competência da menor nota que o candidato tirou, fazendo também essa mesma prova de vocês. Lembrando que esses são scores gerais, ou seja, de todos os candidatos, independente do nível de cotas que ele esteja participando. Tá bom? A gente tem também aí a nota de redação, que vai de 1 até 10. E a gente tem o score médio. O score médio ele é muito importante, porque é onde a gente vai se basear. O score médio ele traz uma média de nota de todos os candidatos. Ou seja, entre o mínimo e o máximo, a média de nota dos candidatos foi aquela. E ao lado você tem a sua nota, o seu score bruto, onde tem como você avaliar se está próxima ou muito distante do score médio. Lembrando que são notas e você não precisa se desesperar. A gente está no PAIS 1 e essa interpretação ela pode ser muito colaborativa para evoluções aí ao longo do seu subprograma, tá bom? Bom, vamos lá. Ao lado, a gente tem um gráfico demonstrativo de desempenho no item de tipo D. Ou qual é o item de tipo D? É aquele item que a gente fala para vocês não deixarem de fazer. É o item discursivo, ou seja, aquela questão que você escreve e o avaliador vai te dar uma nota referente a isso. Aqui a gente tem no quadrado azul claro, que foi a sua proporção de acerto no item, né, predisposto, e a média geral de acertos. Aqui no nosso candidato, o item 84 valia uma nota média de 0,488 e ele tirou 0,439, certo? Essas são as questões de tipo D, que é corrigida de uma forma diferente dos demais itens da prova de vocês. Na parte de cima, a gente tem todo o gabarito, onde é dividido em itens do tipo A, do tipo B e do tipo C. Os itens de tipo A, que é essa parte maior aqui, é aqueles itens de certo ou errado, ou seja, que uma errada anula uma certa. Então, lembrando que quando for fazer a correção, sempre lembrar desse critério avaliativo da banca avaliadora de vocês, que é o Sebrasp, certo? Essas questões estão de acordo com os itens, né? Item 1, 2, 3 e por aí vai. A resposta do gabarito oficial do Sebrasp e a sua marcação. Lembrando que sempre que tem um pontinho, quer dizer aquela questão que você optou por não marcar. E sempre que tem uma resposta divergente do gabarito oficial, é porque essa questão está errada, certo? E se ela estiver de acordo com o gabarito oficial, ela está certa. Na parte de baixo, aqui do lado, a gente tem os itens do tipo B. Esses itens de tipo B são aqueles itens que vocês fazem o cálculo e colocam uma resposta numérica na prova, seguindo sempre o mesmo padrão. O item, a resposta no gabarito oficial do Sebrasp e a marcação de vocês. E aqui também tem como fazer um comparativo. Ao lado, a gente tem um gráfico do item de tipo C. O item de tipo C é aquela questão de múltipla escolha, ou seja, que te dá opções do A até o D para você marcar. Essa questão, ela segue o mesmo padrão de item do gabarito oficial e a sua marcação, onde a interpretação é do mesmo jeito que os demais itens da prova, tá bom?
Essa parte é importante para que vocês consigam avaliar as disciplinas que estão tendo mais dificuldade ao longo do processo de marcação de gabarito de vocês. Ou seja, pega a sua prova, avalie as questões que você mais errou, que você mais acertou e faz um levantamento disciplinar. Assim você sabe onde focar um pouco mais aí na prova do PAS 2, certo? Agora, indo aqui para cima do boletim de vocês, a gente tem esse gráfico onde vai revelar a proporção de acerto por grupos de habilidades. O que isso quer dizer? Na matriz do PAS de vocês, ela tem um quadro onde esse quadro vai apontar quais são as habilidades necessárias para que tenham um bom desempenho nessa prova. E essas habilidades, elas não só foram apontadas no edital, como ela também foi cobrada na prova de vocês. E esse gráfico é uma proporção da sua média de acertos com a proporção geral de acertos de acordo com a sua opção de língua estrangeira. Por que é importante a gente focar na opção de língua estrangeira? Porque as pessoas que fizeram, os candidatos que fizeram a mesma prova que você e optaram pela mesma língua estrangeira que você, foi colocado em proporção geral. Ou seja, esse candidato aqui escolheu a opção de língua estrangeira inglesa. Então, todos os candidatos que fizeram a prova e escolheram a língua inglesa como opção estrangeira, também está aqui nessa proporção geral, tá? Bom, a gente tem alguns tópicos aqui a serem analisados. A gente tem a interpretação, o planejamento, a execução e a crítica, onde tudo isso está na matriz de vocês, né, na matriz do PAS, e ela pode ser vista com mais calma para saber quais foram de fato as habilidades cobradas lá dentro. Bom, vamos lá. Nesse caso desse candidato, na interpretação, ele estava numa média bem próximo da proporção de acertos gerais de todos os outros candidatos, certo? Em planejamento, ele já tem uma distância um pouco maior da proporção geral de acertos. Então, quando esse candidato for estudar para o próximo subprograma, ele já tem apontado no boletim de desempenho individual qual a habilidade, qual grupo, né, qual competência ele pode melhorar para ter um êxito maior na próxima prova. Como a gente vai melhorar isso? Olhando aqui na legenda ao lado do gráfico. Por exemplo, o planejamento. Aqui está falando que, né, o critério de planejar, ele é um grupo composto pelas habilidades H4 e H5. Quais são esses grupos de habilidades? Esses são os grupos que estão novamente na matriz do PAS de vocês, tá? Olhando lá direitinho, a gente vai conseguir fazer um levantamento e ver qual é a média e qual a forma de poder melhorar tudo isso. Bom, no mais, o boletim de desempenho individual de vocês é como se fosse um gabarito, né, de respostas um pouco mais detalhado. E ele serve como uma grande ferramenta para a evolução educacional, tanto dos seus estudos, do seu cronograma e também da sua execução na próxima prova, né? Então não levem isso como um monstro, ele está aqui para te ajudar. E eu tenho certeza que se a gente avaliar cada parte com muito cuidado, as possibilidades de poder, né, evoluir aí nas próximas etapas do seu subprograma, ela é bem possível. A gente está aqui para isso, tá bom? E é isso, eu desejo para vocês um ótimo estudo, um ótimo início de pré-PAS e lembrando sempre que a gente está aqui para auxiliar vocês no que for necessário, tá bom? Um beijo e a gente se vê ao longo do semestre.